Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Mais uma vez estou eu aqui, o Anderson, para falar um pouco mais sobre desenvolvimento e uma série de outros assuntos. Tudo bem, Anderson? Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Hoje nós temos a grata satisfação aqui de falar num tema, de tocar num tema aqui que eu acredito que ele é um divisor de águas, né? Sobre o aspecto de que você decide, a partir do momento que você decide que caminho tomar, que resoluções você precisa tomar na tua vida, você precisa entrar em ação. Mas você só consegue entrar em ação e tomar essas definições a partir do momento que você se conhece, que você se entende, que você se percebe e começa a entender quais são, de fato, as coisas que te impedem de avançar. E esse tema é crenças. Nós vamos falar aqui sobre crenças. O Emerson vai colocar para a gente aqui alguns pontos importantes aí com relação às crenças. E eu volto com vocês aí ao final do vídeo para a gente fazer um complemento e poder me despedir aí de vocês. Mas é um tema bastante que eu gosto muito, Emerson, porque ele sem dúvida pode dizer para você hoje se aquilo que você sonha, aquilo que você deseja é possível, se não é possível, o que é que precisa ser feito para que você possa tornar possível. Perfeito, Anderson. Vamos lá. A gente está testando aqui um novo formato, né? A gente vai fazer uma apresentação em slide aqui na tela. Então, fique até o final. Eu me comprometo a dar o meu melhor aqui, a entregar o melhor conteúdo da melhor forma, de maneira mais didática, para que qualquer um que estiver assistindo esse vídeo possa realmente aproveitar ao máximo, tá? Então, se você gostar, fica com a gente até o final, compartilha, curte, deixa o seu like, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. E vamos lá, deixa eu ver. Então, vamos lá, gente, falar de crenças, né? Crenças, o que são crenças? E para começar, é importante a gente trazer essa frase aqui para a gente refletir. É o invisível que produz o visível. É aquilo que a gente não vê, que não é palpável, que produz aquilo que a gente vê. O invisível produz o visível. Guarde bem essa frase. Em Provérbios, na Bíblia, Provérbios 23, 7 diz o seguinte: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Um conselho bíblico, um conselho importante, em que diz que assim como você pensa, você é. O homem é a junção dos seus pensamentos. Os pensamentos que mais estão na sua cabeça acaba transformando isso em hábitos e depois em resultados. A gente vai ver isso mais para frente. Então, gente, os pensamentos são poderosos e possuem uma habilidade criativa. Se os nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornamos, então deve ser prioridade ter pensamentos corretos. A gente deve ter os pensamentos adequados. E aí você deve estar se perguntando, Emerson, o que isso tem a ver com crenças? Calma, a gente vai chegar lá. E aí, na última linha, o que tendemos a fazer então, né? O que devemos fazer? A maioria de nós dedica tempo e atenção aos frutos, aos resultados. Porém, gente, vocês estão vendo aí essa árvore é uma árvore que tem raízes e tem os seus frutos. Na vida, muitas vezes a gente olha para os frutos, né? Para os nossos resultados, e a gente quer agir nos resultados. E a gente esquece que se eu pegar um fruto de uma árvore e o fruto estiver podre, e eu pegar o segundo fruto e estiver podre, e o terceiro fruto estiver podre, não adianta. Eu vou continuar tirando frutos e todos vão estar podres, porque o problema não está no fruto, o problema está nas raízes, na origem do fruto. E normalmente, o que a gente faz quando uma árvore não está dando bons frutos? A gente aduba, a gente vai jogar água, a gente vai jogar calcário, e esperar que na próxima safra essa árvore dê bons frutos. E é mais ou menos assim que funciona com as crenças. As crenças, elas não são fruto, não são resultado. As crenças são aquilo que a gente não vê, é aquilo que foi colocado de alguma forma nas nossas vidas, tá bom? Por enquanto, nesse slide é isso que eu queria falar, vamos para o próximo. Então, o que são crenças e como são formadas? O que são crenças, gente? Crença são verdades crenças são verdades para os que acreditam. Crenças são verdades que eu trago na minha vida e que eu acredito que aquilo realmente é verdade.
Então, todas as minhas decisões vão estar pautadas naquilo que eu acredito que é verdade. Eu não tomo decisão diferente daquilo que eu acredito, tá? Então, crenças são verdades que, para aqueles que acreditam, não há questionamento. São as verdades e pronto. Crenças é uma programação, tá? Quando você acredita numa coisa, você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, você está programado para agir de acordo da maneira como você foi programado. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma live, né, um vídeo com um computador. Se eu pegar um programa que foi escrito, que foi feito para calcular, eu não tenho como fazer ele apresentar um vídeo como a gente está fazendo. Por quê? Porque ele foi formatado, ele foi criado para calcular e não para fazer edição de vídeos ou então transmissão de vídeos. Tá? Isso é extremamente importante a gente saber, gente, porque as crenças nas nossas vidas funcionam da mesma forma. Às vezes a gente tem algumas crenças que foi programado na gente, programado no nosso subconsciente, e a gente age de acordo com aquilo que nós acreditamos, e às vezes aquilo não é uma verdade. Às vezes aquilo é apenas uma forma de a gente encarar a verdade. Então, as crenças, elas podem ser crenças limitantes, que nos limitam quanto a realizações, como pode ser crenças que nos impulsionem, crença que nos faz sermos pessoas melhores e nos impulsionem a fazer algo mais. Crenças são formadas na infância. Essa informação, gente, é extremamente importante, tá? As nossas crenças, muitas vezes, vêm de figuras de autoridades que estão ao nosso redor. Pai, mãe, professores, pastores, padres, avós, avós, pessoas que exercem autoridade na vida da criança, essas pessoas muitas vezes têm algumas frases, alguns pensamentos que acabam transformando ou transferindo aquelas crenças para a mente da criança. E você cresce lá na sua juventude, lá na sua vida adulta, você age de acordo com as crenças que foram programadas em você lá atrás, quando você era criança. Tá bom? E qual a importância disso? Continuando aqui, a importância disso, das crenças, primeiro, é você identificar que você tem algumas crenças que vieram lá dos seus pais, dos seus avós ou daquela figura de autoridade. Uma vez que você consegue identificar essas crenças, elas precisam ser trabalhadas e a gente vai falar um pouco mais aqui na aula de hoje. Uma coisa que é importante a gente lembrar e saber é como são criadas essas crenças. Eu já falei um pouquinho de como são criadas, mas elas basicamente são criadas, né? As crenças são criadas de 3 formas. E que formas são essas? O que você viu, o que você ouviu e o que você sentiu quando era criança. Vou dar um exemplo. Um exemplo do que você ouviu. Vamos supor que quando você era criança, você ouviu seus pais dizendo assim algo sobre dinheiro. Olha, menino, dinheiro não dá em árvore. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar duro. Então, você ouve isso várias vezes e isso se torna uma verdade para você. Você vai acreditar que para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. Você viu seu pai saindo de madrugada, voltando tarde da noite, ou sua mãe com 2, 3 empregos para sustentar a família, e você acredita realmente que para se ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito, tá? E isso se torna uma verdade, se torna uma crença para você. O que você viu, às vezes você viu ali um relacionamento abusivo entre os seus pais. O seu pai, de repente, era um homem que bebia e chegava em casa, batia na sua mãe, era um homem muito abusivo, e você viu isso acontecer. E aí tem várias formas dessa crença se manifestar. Se você é menino, pode ser que ela se manifeste e você acreditar que ser homem mesmo é isso, tem que se embriagar, tem que chegar em casa, ser autoritário, às vezes até bater na sua mãe, bater na mulher, e você pode trazer isso como uma verdade. Ser homem de verdade, se você admirar o seu pai, é isso. E, por outro lado, você pode abominar aquilo e criar uma ojeriza, né? Aquela figura paterna. Então, isso se torna também uma crença em você. E o que você sentiu, né? São as grandes 3 formas aí de se criar crença. Se você sentiu muito medo quando era criança, se você foi colocado em algumas situações que fez com que você sentisse medo, ou então que fez com que você se sentir encorajado diante de dificuldades, isso transforma-se em crenças, e essas crenças, elas vão moldar quem é você. Então, as crenças,
elas são aquilo que nós vimos, ouvimos ou sentimos quando criança e que estão arraigados dentro do nosso ser e que nós levamos isso para a vida, tá bom? Então é extremamente importante você lembrar e fazer agora um trabalho mental de buscar algumas crenças que você tem hoje, crenças que podem ser positivas ou não, que pode te projetar para aquilo que você quer fazer ou então pode te limitar. Pensa nessas crenças e pensa o que você ouviu a respeito delas quando era criança, o que você viu a respeito dela e o que você sentiu. Porque isso pode não ser verdade, pode ser apenas uma crença que fizeram você acreditar, mas que não era verdade. Vou usar um exemplo aqui de uma mulher. Uma mulher que, quando era criança, ouviu a sua mãe dizer e viu a sua mãe também passar por relacionamentos, e a mãe sempre dizia: olha, homem não presta, homem é safado, cuidado, não se envolva profundamente com o homem. Quando você cresce, e isso é uma verdade para você, se você teve uma mãe ou uma figura de autoridade que sempre falou nisso, né? Você provavelmente vai se envolver com o homem com uma certa desconfiança. Por quê? Porque são crenças. Você vai acreditar que nenhum homem é bom o suficiente, que nenhum homem quer um relacionamento profundo com você, quer cuidar de você, e você acaba tendo atitudes que demonstrem isso, e isso gera o quê? Você acaba se envolvendo com homens desse tipo. Não é verdade que todos os homens são assim. Tem sim uma pequena parcela de homens que são assim, mas não é uma verdade universal. E quando você começa a se relacionar, você acaba atraindo aquilo que você pensa. Se você se relaciona com homens ou com mulheres, né? Estou dando um exemplo aqui de homens, mas você já acredita naquilo que você ouviu, que é todo safado, que só quer se oportunizar e você não deve se entregar verdadeiramente para um homem, você nunca vai se entregar e a consequência é que provavelmente você vai ter vários relacionamentos aí com homens dessa natureza e desse tipo. Não significa que é verdade, apenas que você tem uma crença, uma programação que isso é desse jeito. E como um computador, se você tem uma programação, você acaba gerando os resultados que você foi programado para gerar. Então é importante você identificar suas crenças e depois a gente vai falar em outro momento de como reprogramá-las, mas é importante você identificar, porque uma vez que você identifica, fica muito mais fácil de você trabalhar tudo isso. Uma vez que você identifica, você descobre a origem, e aí você pode trabalhar se aquilo realmente é uma verdade sua ou foi alguém que trouxe aquilo para você. Tudo bem? Então, crenças, basicamente, elas são formadas pelo que você viu, pelo que você ouviu e pelo que você sentiu na sua infância, tá bom? Até os 12 anos, principalmente, as crenças elas já estão bem arraigadas dentro de um indivíduo, dentro de um ser humano. E aí, quais são as suas crenças? Quais são as suas crenças? Quais são as suas crenças básicas, né? Na sua infância, que frases você ouviu? Isso vai determinar muito. Eu peguei apenas um exemplo aqui, que foi o exemplo financeiro, tá? Mas você pode usar isso para qualquer área da sua vida, física, intelectual, emocional, relacionamento, tudo você pode pensar a respeito do que você viu, ouviu e sentiu quando era criança. Eu vou falar apenas de uma, que é aquilo que você ouviu na sua infância, né? O que você ouvia falar sobre o dinheiro? O dinheiro é a fonte de todos os maus? Será que isso é verdade? A gente sabe hoje que não. Sem dinheiro, você deixa de usufruir da sua vida, de usufruir de alguns benefícios e até mesmo de ajudar outras pessoas. Você não tem como ajudar outras pessoas se você não tiver dinheiro. E essa questão de que o dinheiro é a fonte de todo o mal também não é verdade. O mal está no coração das pessoas e não do dinheiro. O dinheiro em si ele não é mal, mas as pessoas que usam esse dinheiro e a forma como usa, isso sim pode ser mal. Então, às vezes, frase como essa pode te moldar, pode te deixar com a crença. Uma outra, poupe para os dias ruins. É muito comum, até mesmo na minha família eu ouço isso às vezes, vamos poupar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Gente, é uma crença. Não significa que você vai ter dias ruins e que você vai gastar todas as suas reservas. Óbvio, pessoas que pensam assim, poupa para dias ruins. E o que você está falando lá para o seu subconsciente? Se eu estou poupando para dias ruins, ele vai ter que vir, não vai? E esse dia ruim, na maioria das vezes, vai chegar, porque você se programou a poupar para dias ruins. Outro, os ricos são gananciosos. Eu mesmo já ouvi muito disso quando eu era criança. Os ricos são muito gananciosos, só pensam neles, são mesquinhos. E quando eu cresci, eu vi que isso era uma crença que não era minha, era do meu pai. Isso não é verdade.
Eu conheço muitas pessoas hoje abastardas financeiramente falando e que são as pessoas mais doadoras que eu já vi, tá? Eu já vi ricos abastardos doando e já vi pobres sendo miseráveis, segurando o que ele tem e não dividindo com ninguém. Não é porque tinha pouco. Isso é uma crença que não é verdadeira. Eu já vi ricos sendo mesquinhos, como eu já vi pobres com poucos recursos sendo doadores, doando para quem precisa. Então, isso não é verdade falando de ricos, que são apenas os ricos gananciosos. Você tem muitos pobres que são gananciosos também, tanto quanto ou até mais os ricos. É apenas uma crença que a gente ouve lá na infância. Os ricos são criminosos. Gente, né? Mesma coisa da anterior. Os ricos são desonestos. Gente, isso é uma pesquisa, não sou eu que estou falando. Que apenas 15, 10, menos de 10%, na verdade, dos ricos, das pessoas altamente abastadas financeiramente, são desonestas ou construíram a sua fortuna de maneira desonesta. Não é a realidade da grande maioria. A grande realidade trabalhou, planejou o seu negócio, investiu, deu emprego, fez o nosso país sair e aí se desenvolveu na sua vida financeira. Não é verdade isso que os ricos ou todos os ricos são desonestos, tá? Isso também é uma crença. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Também não é verdade. Você pode sim. Inclusive, grandes homens são espiritualizados e são sim doadores e são muito ricos. E hoje a gente está vivendo uma era de que muitas pessoas estão se tornando ainda cada vez mais espiritualizadas e ainda assim acumulando e mantendo as suas fortunas. Dinheiro não nasce em árvore. Eu ouvi muito isso quando eu pedi um brinquedo para o meu pai. Menino, dinheiro não nasce em árvore. E aí gera também aquela crença de escassez, que não é fácil ter dinheiro, que é difícil, que é algo que você vai perder a sua vida, que você vai sofrer muito para ter dinheiro. E isso gera uma crença em você em relação ao financeiro. O dinheiro fala mais alto. Né? E aí as pessoas têm muito medo de negociar porque o dinheiro sempre fala mais alto. E aí, isso é uma crença, é uma frase que você pode ter ouvido e isso gerou uma crença em você. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Também não é verdade. Se você pegar pesquisas atuais, a humanidade, de maneira geral, tem cada vez mais saído da zona de pobreza. Cada vez menos pessoas estão ficando na zona de pobreza e cada vez mais pessoas estão tendo acessão à classe média, classe C, D e assim sucessivamente. Então, não são os ricos que estão ficando cada vez mais ricos, mas muitos pobres estão tendo novos patamares. Isso não é verdade. Não repita isso para os seus filhos, nem repita isso para você. Não é verdade. Se fosse assim, todo pobre tem a tendência de ficar cada vez mais pobre. O contrário também seria verdadeiro e não é verdade, tá? Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Gente, isso é uma crença que te limita. Se você acredita realmente que nem todo mundo pode ser rico, e aqui não é só a riqueza financeira, tá? Muitas vezes a pessoa encara essa frase e pensa só em dinheiro. Não é só isso. Você vai se limitar muito em relação a riquezas das mais diversas. Nunca se tem o bastante. As pessoas querem cada vez mais. A gente falou semanas atrás sobre metas. Você não vai ter o bastante se você não tiver estabelecido claramente qual é o seu objetivo na vida. E isso é uma crença, não é uma verdade. Não temos dinheiro para isso. Isso é a frase mais típica de toda a família aí da classe média e da classe baixa. Não temos dinheiro para viajar, não temos dinheiro para brinquedo, não temos dinheiro para sair, não temos dinheiro para uma série de coisas. E isso gera crença que você não pode ter tudo o que gostaria. É como se o dinheiro comprasse as coisas mais importantes. E não é verdade, isso é uma crença que as pessoas acreditam e a gente acaba replicando e é uma crença, todas essas crenças que eu estou falando aqui, na verdade, são crenças limitantes, que nos limitam em relação ao nosso pleno potencial. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Já falei sobre isso, é uma crença. Hoje, na era da internet, tem pessoas que trabalham pouco e ganham muito. Na época digital, nesse período que nós estamos vivendo, não estou dizendo que as pessoas não sejam boas naquilo que fazem, que ela não dedique tempo, mas não é um trabalho escravo, a pessoa faz isso com prazer. As pessoas hoje ganham dinheiro de uma maneira prazerosa, fazem realmente e são produtivas. Você não precisa se matar de trabalhar para ganhar dinheiro. Então, tudo isso, gente,
É uma programação verbal, é a forma como as nossas crenças foram formadas dentro de nós de maneira verbal. Então, se existe uma programação verbal que nos deixa com essas crenças, existe também uma forma de nós reprogramarmos essa crença. Nós temos essas crenças que nós herdamos dos nossos pais ou daquela figura de autoridade. Hoje, uma vez que a gente tem consciência do que é a reprogramação, a gente pode, do que é a programação, a gente pode reprogramá-las. Tudo bem? E quem é você? Resultado das suas crenças, né? Quem é você? Como você pensa? E aí, gente, é um exercício aqui para você descobrir quais são as suas crenças, né? Quem é você? Como você pensa? Quais são as frases que você costuma repetir ou que vem na sua cabeça quando você tem que tomar uma decisão ou quando você está diante de algumas situações? Seja ela em qualquer área da sua vida, financeira, espiritual, intelectual. Separe uma das áreas da sua vida e pense sobre isso. Como você pensa a respeito disso? O que te limita? E o que te projeta? O que te impulsiona? Tá? Pense sobre isso e procura saber de onde vem isso, qual é a raiz disso. Lembra que os nossos resultados, os nossos frutos, a gente não tem como trabalhar no fruto, mas a gente trabalha na raiz da onde vem tudo isso. E qual é a raiz dos seus pensamentos? Se você quer mudar o seu resultado, mude se você quer mudar o seu resultado, mude a raiz da onde ele vem. Quais são os seus hábitos e as suas características? O que você costuma fazer? Você costuma acordar tarde? Costuma acordar cedo? Você costuma acordar e já ir correndo para o trabalho? Que hábitos você tem? Da onde vieram esses hábitos, né? Você costuma chegar na empresa e fazer exatamente o que você tem que fazer? Ou você dá um pouco mais? Você é daquele que comemora a sexta-feira e fica chateado no final do domingo porque tem que trabalhar na segunda? Se você é desses, da onde vem esse pensamento? Qual é a origem? Trabalhe isso. Eu estava falando hoje com o Anderson e eu falei, cara, segunda-feira é um dos melhores dias, é o dia que eu sei que eu vou começar a produzir, que eu vou começar a fazer alguma coisa. Sexta-feira também é bom, também é legal, vou ter um tempo ali com a família, um sábado à tarde, um domingo, não tem problema. Mas eu gosto da segunda-feira, eu gosto de ser produtivo. Não foi sempre assim. Eu descobri quando eu era mais jovem que eu não gostava da segunda e amava a sexta. Eu reprogramei através de técnicas e hoje eu amo as segundas-feiras, eu amo ser produtivo. Então, quais são seus hábitos? Aquilo que você faz. Qual é a sua opinião sobre si próprio? Você se acha capaz? Você se acha merecedor? Você se acha competente? O que você pensa de você? Você se sente seguro? Ou você se sente inseguro, incapaz, incompetente, feio, magro, gordo, seja lá o que for? Será que isso é uma crença que é sua mesmo? Ou alguém que falou isso de você quando você era jovem, criança, e você somatizou, você trouxe isso para a sua vida e encara isso como verdade? Pensa bem. Qual é a sua opinião sobre si mesmo? Se conheça, trabalhe isso, procure a raiz, da onde isso vem, isso é extremamente importante. Diria até que essa pergunta, qual é a sua opinião sobre si mesmo, é uma das mais importantes que você deve responder na aula de hoje, tá? Pensa muito bem sobre isso e responda. Quem é você? Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Quanta confiança você tem em si mesmo? Você é autoconfiante? Você confia em você? Se a gente colocar algo na sua mão, você é capaz de administrar e de multiplicar aquilo que vai ser colocado nas suas mãos? Você tem confiança de executar um trabalho, de executar uma tarefa? Ou não? Ou você é temeroso, em dúvida, é procrastinador, não gosta de fazer, tem medo de se expor ao ridículo, tem medo de ser o primeiro a levantar a mão e fazer alguma coisa? Como é que está a sua confiança? Pergunte a si mesmo e veja qual é a sua resposta e procure a origem disso. E, por fim, quais são as suas crenças, né? Diante de tudo isso que a gente falou de maneira rápida, a gente poderia falar aqui horas e horas, e cada tópico desse a gente poderia abordar exemplos e abordar meios e formas de você trabalhar, mas aqui é uma aula rápida para despertar isso em você. Então, quais são as suas crenças? É extremamente importante você saber quais são e colocar no papel. Uma das primeiras coisas para mudança, para transformação, é saber quem você é e saber em que você acredita. E se você acredita nisso e colocou no papel e você descobriu que isso é uma crença que colocaram em você e não vem de você mesmo, você já deu o primeiro passo em direção à mudança.
Isso aqui é apenas umas palavras que eu coloquei, mas você vai descobrir o significado agora e isso faz todo sentido para mim, tá? Primeiro vem as crenças, né? Como eu falei, vem as crenças. As crenças, elas se transformam em pensamentos e elas tomam conta da nossa vida, tomam conta do nosso cérebro e dos nossos pensamentos. Então, se eu acredito, como eu dei o exemplo do dinheiro, que o dinheiro é escasso, que eu tenho que trabalhar muito por ele, isso domina os meus pensamentos. Pensamentos transformam-se em emoções. Emoções se transformam em ações. E ações se transformam em resultados. Então, se eu tenho um pensamento que dinheiro é difícil, eu vou ter uma emoção em relação ao dinheiro de que é difícil, de que eu tenho que trabalhar muito, que é pesado. E as minhas ações vão ser, né, de acordo com aquilo que eu penso. Eu vou trabalhar duro, eu vou trabalhar de maneira árdua para conseguir dinheiro, e os meus resultados muitas vezes serão pequenos, ínfimos, e eu vou reforçar o meu pensamento, que dinheiro é difícil, que eu tenho que trabalhar muito e o resultado é pequeno. O contrário também é verdade. Se eu pensar de maneira positiva, proativa, de que eu posso sim fazer melhor, que eu posso ter um relacionamento abundante, que os homens, que as mulheres são pessoas ótimas de se relacionar, eu vou ter emoções parecidas. Poxa, eu penso que uma mulher, para se relacionar, que todas as mulheres são boas mães, são boas cozinheiras, são boas companheiras, eu vou ter pensamentos dessa forma e vou ter emoções dessa forma. Eu vou tratar as mulheres como elas devem ser tratadas, com carinho, com amor, sabendo que eu estou tratando ali a futura mãe dos meus filhos, a minha futura noiva, a minha futura esposa, e ela, se ela realmente for essa pessoa, ela vai corresponder a mim da mesma forma. Por quê? Porque os meus pensamentos geraram emoções e as minhas emoções geraram ações positivas para aquelas pessoas. E eu vou atrair uma mulher dessa forma, que é uma boa mãe, uma boa cozinheira, uma boa companheira. Porque eu pensei, eu tive emoções de acordo com os meus pensamentos e as minhas ações me levaram a agir de acordo com os meus pensamentos. Se eu não agisse dessa forma, se eu achasse que fosse diferente, eu provavelmente teria ações diferentes para com aquela mulher. Logo, os meus resultados é conhecer mulheres que estão alinhadas com as minhas emoções, com os meus pensamentos, e esse resultado vai reforçar aquilo que eu penso. Né? Então, tudo começou na crença, naquilo que eu acredito toma conta dos meus pensamentos. Pensamentos, o Pzinho aí é de pensamento, o E é de emoções, o A é de ações e o R de resultados. E isso é um ciclo, tá, gente? É um ciclo. Os meus resultados alimentam meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações e vão. Então, nós temos um ciclo aqui que deve ser preenchido inicialmente com crenças, que não são limitantes, mas crenças poderosas, que geram pensamentos poderosos, e aí a gente vai ter todo esse ciclo em direção a fortalecer cada vez mais os meus pensamentos. Tudo bem? E é isso, gente, que eu tinha para hoje, tá? Uma aula rápida, mas bem ampla. É claro que, como eu disse, a gente poderia entrar aqui em vários aspectos específicos de cada um desses, mas aqui eu quis apenas dar um panorama de como são, como são construídas as crenças e essa roda aqui do que ela nos faz pensar, sentir a ação e o resultado. Ok? Anderson, você está aí com a gente ainda? Opa, estamos aqui. Perfeito, cara. Essa tela que você deixou aí, eu acredito que ela dá exatamente o ciclo, né? Ela dá ali da onde parte e como que a gente age sobre isso para mudar o resultado. Muito boa a apresentação, Emerson. Eu acredito que uma coisa aqui pode resumir do que se tratam as crenças, né? Ah, autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos o suficiente para entender o que nos limita, nós não podemos mudar, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem. Sem autoconhecimento, sem uma autoavaliação, sem uma introspecção, sem mergulhar fundo lá dentro de quem você efetivamente é, você não consegue mudar e avançar. E também o seguinte, nós costumamos dizer muito não para os nossos filhos. Nós ouvimos muitos nãos lá atrás, quando a gente era criança. Não pode isso, não coloca o dedo na tomada, não sobe no muro, não sobe na árvore.
muitos nãos. E o não é um troço muito poderoso. O não, a gente inclusive tem o hábito de começar frases usando a palavra não, né? Você não quer fazer Sim. isso? Você não poderia? Ou você já está dando a resposta. Então, o não uma palavrinha pequena, mas muito poderosa. E eu sempre digo o seguinte, ó, você avisa para o filho uma vez, ó, não faz isso, deixa ele fazer a segunda vez. Sabe por quê? Porque ele vai ter a sua própria experiência e vai entender quais são as consequências de toda ação, porque tudo tem consequência. E aí a gente precisa deixar que as pessoas vivam as suas experiências, para que elas possam construir as suas crenças de acordo com as suas experiências, e não simplesmente porque a mídia disse, porque os nossos pais disseram, porque nós olhamos para a própria medicina, né? A gente tem ouvido muito isso hoje em dia. A medicina tem opiniões, a ciência tem opiniões diversas e complexas sobre o mesmo tema. Mas perfeito, eu acredito que você conseguiu, Emerson, passar para a gente aí um panorama muito interessante de como identificar, talvez muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo têm várias dessas crenças e não se atentaram que se tratava de uma crença, como aquele negócio de beber, você não pode tomar suco de manga com leite, né? Porque você morre, né? É uma crença que a gente tem. Você até usou um exemplo um dia desse aqui de porque que a pessoa fazia, acho que era carne, um negócio ali no forno e usava duas bandejas, né? Isso. Então, é interessante, tudo faz parte da crença. Perfeito, cara. Show de bola. Muito boa apresentação. Perfeito, Anderson. Gente, curte aí, compartilha, mande para pessoas que talvez você ache que pode ouvir esse conteúdo e ser de grande valor para aquela pessoa. Não deixe de compartilhar isso com outras pessoas. Na próximo vídeo, na quinta-feira, o Anderson vai estar falando, a gente falou sobre crença e como identificar essas crenças, né? E da onde vêm as crenças. O Anderson vai estar falando de como você reprogramar, que eu acho que é extremamente importante. Então, não perca. Na próxima quinta-feira, o Anderson vai estar falando de como, se você tem uma crença que tem te limitado, como reprogramar essa crença para ela não te limitar mais. Então, espero você na próxima quinta-feira. Um abraço. Perfeito. Tamo junto. Um abraço. Um abraço, Anderson. Até mais.